Bom, gente, aqui é o Dragon, bem-vindos a mais um vídeo nessa nossa querida vizinhança. Se são novos, sejam muito bem-vindos. Já deixa aquele spider like pra ajudar logo aqui. E vamos logo pro tema do vídeo que eu sei que é o que vocês estão querendo aqui. Bom, então vamos falar o que tem de melhor. E o que tem de melhor é o Homem-Aranha, não? Bom, o tema do vídeo aqui, pra realidade, é pra falar quando na realidade o Peter Parker se tornou o nosso querido espetacular Homem-Aranha. E na realidade então, vamos pegar nosso pendrive aranha, ou carinhosamente conhecido como o Trequinho, se a gente for ver, a gente vai ter que voltar lá pro começo de tudo, na primeira HQ que o Homem-Aranha foi publicado, que é Amazing Fantasy XV. Em Amazing Fantasy XV somos apresentados ao jovem Peter Parker, um garoto normal, mas só que muito inteligente, por sinal, e também muito arrogante, de certa forma, que vivia com seu tio Ben e com sua tia May, e que era o melhor aluno, basicamente, de ciências, né? Um aluno muito inteligente, muito acima da galera realmente, e que era muito querido pelos professores. Um garoto tímido e que, por mais que tentasse chamar, por exemplo, umas garotas para sair, não conseguia. Era rejeitado e, de certa forma, até sofria um certo bullying, né? Uma humilhação ali do Flash, das garotas, dos colegas do Flash, e o Peter até chama eles, meio perguntando pro geral se queria ir numa feira de ciência que estava em exposição. Eles zombaram disso e foram embora e o Peter acaba indo sozinho. Então o Peter vai para essa exposição e o Peter, assistindo ela, sendo que uma aranha, no meio dessa exposição com radiação, uma aranha passa no meio dela, é bem irradiada por ela e pica o Peter. Ah, Dragon, então foi nesse momento que o Peter virou o espetacular Homem-Aranha? E a resposta é... não, o Peter sai dali meio tonto. O Peter sai tão desnorteado que ele nem ouve as buzinas do carro se aproximando. Então, instintivamente, sem que ele percebesse, antes mesmo que ele conseguisse perceber, ele salta dali e se gruda numa parede. Ao perceber que ele está lá numa parede, ele começa a escalar o prédio. E ao chegar lá em cima, ele acaba arrancando e acaba esmagando o tronco, percebendo sofrer força, e depois ele desce. E ao descer, ele começa a se questionar o que ele poderia fazer com esses poderes que agora ele tem. Ele percebeu que ele tem. E aí, alguns minutos depois, o Peter ele acaba indo ver uma luta livre. Então o Peter volta correndo para casa e ele coloca umas roupas velhas antigas dele, que é uma camiseta branca, né, uma calça mais velha meio azul, né? E ele faz meio que uma máscara com... E ele coloca uma máscara como se fosse uma rede, né, no rosto para ninguém ver ele, né, o rosto dele. E ele volta para esse ringue, querendo enfrentar o Hogan, que é o esmagador ali na arena. E na luta, assim que ela se inicia, o Peter tem uma extrema facilidade de vencer o Hogan. Mas, no meio dessa luta, tinha um produtor de TV, né, que estava assistindo a luta e achou, na realidade, como se podemos assim dizer, interessante ter alguém com as habilidades do Homem-Aranha fazendo um show business. E ele chama o Peter ali, que ele sai do ringue, pra entrar lá, e o Peter meio que aceita, né? No mesmo dia em casa, o cara, antes do Peter ter saído ali, né, ele falou que gostou da máscara, né, que o Peter tava usando, assim, mas quando o Peter tinha voltado pra casa, ele começou a montar o seu uniforme clássico, aquele vermelho e azul, e isso, na realidade, é bem interessante. Ah, Dragon, então quer dizer que agora que ele montou esse uniforme clássico, é aí que ele vira o espetacular Homem-Aranha? E, de novo, não é aqui ainda. E ele também, o Peter, nesse momento, ele também começa a fazer os lançadores de teias dele. Fora que o Peter já tinha se gabado no ringue dos poderes aracnídeos dele. Então ele já assume o nome de Homem-Aranha. E o Homem-Aranha, já logo em seguida, ele vai para esse show de TV, ele começa a se mostrar. E isso é uma parte importante, galera. O Homem-Aranha foi da luta para o show de TV. Vocês estão notando essa diferença? Por que isso? Porque o Homem-Aranha é alguém que, se puder evitar uma luta, ele vai evitar a luta. E no final do show, o Homem-Aranha finaliza esse show na TV, usando suas teias pela primeira vez pro público vendo as teias do Homem-Aranha. Aí o que acontece? O Homem-Aranha, ao usar essas teias e ele finaliza esse show de TV, ele simplesmente aí o que acontece? Assim que ele terminar esse show na TV, detalhe também que o Homem-Aranha, ao ele terminar, e o Homem-Aranha, na realidade, ele terminando esse show mostrando as teias ali, ele acaba saindo do show de onde ele está se apresentando, né, do palco. E assim que ele fecha aquela porta, como muitas pessoas querem fazer contrato com ele vê um bandido sendo perseguido por um guarda, na qual ele deixa passar. E é um erro que o Homem-Aranha vai se arrepender pelo resto da vida. E, basicamente, esse momento a gente sabe o que significa pro Homem-Aranha. Ah, Dragon, então foi aí que ele surgiu o Homem-Aranha? E a resposta é
Não. O Peter até se desculpa, né, pro policial ali por não ter ajudado, mas ele fala que só tá ali pra cuidar do trabalho, da vida dele, de mais nada. E aí o Peter sai daí e poucas horas depois ele volta, vai pra casa dele, né? Vai pra casa dele e o tio Ben e a tia May compraram um microscópio que ele sempre quis pra ele como presente. E o Peter até pensa, no pensamento que a gente vê, que ele tá falando na realidade que o tio Ben e a tia May foram as únicas pessoas que foram boas pra ele. Ele vai fazer de tudo pra eles serem felizes. E nos dias que se seguiram, o Peter continuou sua apresentação como Homem-Aranha, né, ganhando muito popularidade, tornando uma sensação nacional. E quando num certo dia o Peter estava voltando da apresentação, ele vê uma viatura da polícia parada na frente da casa dele, e o policial informa ele que o tio Ben foi baleado e sendo assassinado. E o Peter entra em choque, ele claramente, e pergunta quem fez isso. O policial acaba falando que eles seguiram o ladrão até umas docas, um antigo depósito. O Peter é informado também que a tia May está na casa da vizinha ali do lado, né? E ele fala que precisa ir pegar o canalha. E ele entra na casa dele, entra no quarto dele, troca de roupa para vai pro uniforme do Homem-Aranha e vai atrás do bandido. E o Peter, ele consegue entrar ali na realidade, sem que ninguém veja, porque ele, por ser ter poder de aranha, se ninguém conseguir ver ali, ele acaba surpreendendo o bandido, mostrando claramente superioridade ali no embate, completamente. E quando o Peter dá um golpe nele e o cara desmaia, o Peter pega ele e ele reconhece que o bandido que ele viu, que tinha deixado passar ali dias antes, era o bandido que matou o Tio Ben. E aí, nesse momento, surge o Homem-Aranha. Nesse momento, surge na cabeça do Peter uma parte que fala que ele não pode mais ignorar a ajudar os outros. Ele tem que salvar todo mundo, já que ele não conseguiu salvar o Tio Ben, ele tem que salvar todo mundo. É um jeito de se redimir. Surge isso, essa parte na cabeça do Homem-Aranha, entendeu? E enquanto os policiais estavam vendo se eles iam conseguir invadir, e eles iam entrar naquele armazém, basicamente, mesmo pelo escuro, sem saber se conseguiria o bandido fugir ou não, um dos policiais fala pro capitão que está discutindo olhar para cima e ele vê uma teia descendo desse bandido preso. E perto dali já temos o jovem Peter, agora transformado em Homem-Aranha, só com o capuz, a máscara meio para trás, reconhecendo que a culpa é dele e tudo mais, e andando, atravessando e arrasado. Peter desaparece na escuridão em silêncio, finalmente ciente de que nesse momento, com grandes poderes, trazem grandes responsabilidades. E isso é uma coisa interessante, porque olha como termina essa edição da Amazing Fantasy XV. É como se fosse o Homem-Aranha encolhido, quase desaparecendo. E simplesmente, gente, normalmente a história de super-heróis termina com o super-herói em ascensão, ali, grandão, bacana, como no clímax, no alto ali. E aqui o Homem-Aranha 15 termina com um Homem-Aranha pequeno, como se até um super-ser não fosse nada, em comparação à vastidão do mundo. É fantástico essa história, gente. Então, gente, pra você ver como a importância do Tio Ben é importante pro Homem-Aranha. Isso que foi nesse momento que ele pega o bandido que matou o Tio Ben que ele se torna o Homem-Aranha. Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui mesmo, é só isso mesmo. É um vídeo, na verdade, para analisar realmente a Amazing Fantasy XV. Espero que tenham gostado, né? Então a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma vizinhança. E lembrem-se... Lançadores de teias, que sejam bem grudentas!